Palavras diárias de Deus. O efeito pretendido da obra de conquista é, acima de tudo, que a carne do homem não se rebele mais. Isto é, que a mente do homem ganhe um conhecimento novo de Deus, que o coração do homem obedeça inteiramente a Deus e que o homem aspire a existir por Deus. As pessoas não contam como tendo sido conquistadas quando seu temperamento ou sua carne muda. Quando o pensamento do homem, a consciência do homem e o senso do homem mudam, ou seja, quando toda a sua atitude mental muda, aí será quando você foi conquistado por Deus. Quando você tiver resolvido obedecer e tiver adotado uma mentalidade nova, quando não trouxer mais nenhuma de suas noções ou intenções próprias para as palavras e obra de Deus, e quando seu cérebro puder pensar normalmente, quer dizer, quando você puder se esforçar por Deus de todo o coração, então você é o tipo de pessoa que é conquistada plenamente. Na religião, muitas pessoas sofrem bastante ao longo da vida. Subjugam seu corpo e carregam sua cruz e até continuam a sofrer e a tolerar quando estão à beira da morte. Algumas ainda estão jejuando na manhã de sua morte. A vida inteira elas se negam bons alimentos e vestuário, concentrando-se apenas no sofrimento. Elas são capazes de subjugar o corpo e renunciar à carne. Seu espírito de tolerar o sofrimento é elogiável. Mas o pensamento dessas pessoas, suas noções, sua atitude mental e, sem dúvida, sua antiga natureza não foram tratados nem um pouco. Elas carecem de todo e qualquer conhecimento verdadeiro de si mesmas. Sua imagem mental de Deus é aquela tradicional de um Deus vago. Sua determinação de sofrer por Deus resulta de seu zelo e do bom caráter de sua humanidade. Embora acreditem em Deus, elas nem o entendem nem conhecem sua vontade. Simplesmente trabalham e sofrem às cegas por Deus. Não dão valor algum ao discernimento. Pouco se importam em como garantir que seu serviço realize de fato a vontade de Deus e, menos ainda, estão cientes de como alcançar o conhecimento de Deus. O Deus a quem servem não é Deus em sua imagem inerente, mas um Deus que imaginaram, um Deus de quem só ouviram falar, ou do qual apenas leram lendas que foram escritas. Então usam sua imaginação fértil e devoção para sofrer por Deus e empreender a obra de Deus que Deus quer fazer. O serviço delas é por demais inexato, tanto que praticamente nenhuma delas é verdadeiramente capaz de servir de acordo com a vontade de Deus. Não importa o quão alegremente elas sofram. Sua perspectiva original sobre o serviço e sua imagem mental de Deus permanecem inalteradas, porque elas não passaram pelo julgamento, castigo, refinamento e aperfeiçoamento de Deus. Nem tiveram alguém que as conduzisse usando a verdade. Ainda que acreditem em Jesus, o Salvador, nenhuma delas jamais viu o Salvador. Elas só sabem dele pelas lendas e por ouvir dizer. Como resultado, seu serviço equivale a não mais que servir a esmo, de olhos fechados, como um cego servindo ao próprio Pai. O que no fim pode ser alcançado por tal serviço? E quem o aprovaria? Do começo ao fim, o serviço delas permanece inteiramente o mesmo. Elas recebem apenas lições criadas pelo homem e baseiam seu serviço somente em sua naturalidade e nas próprias preferências. Que recompensa isso poderia trazer? Nem mesmo Pedro, que viu Jesus, sabia como servir de acordo com a vontade de Deus. Ele só veio a sabê-lo no fim, em sua velhice. O que isso diz sobre aquelas pessoas cegas
que não experimentaram o mínimo de serem tratadas e podadas e que não tiveram ninguém para guiá-las. O serviço de muitos entre vocês hoje não é como o dessas pessoas cegas? Todos os que não receberam julgamento, que não receberam poda e tratamento e que não mudaram, não estão todos conquistados de modo incompleto? De que utilidade são tais pessoas? Se o seu pensamento, seu conhecimento de vida e seu conhecimento de Deus não mostrarem uma mudança nova, e se você verdadeiramente não ganhar algo, então você nunca alcançará algo notável em seu serviço. Sem uma visão e um conhecimento novo da obra de Deus, você não é conquistado. Sua maneira de seguir Deus, então, será como daqueles que sofrem e jejuam, de pouco valor. É precisamente porque há pouco testemunho no que fazem que eu digo que o serviço deles é fútil. Ao longo da vida, esses indivíduos sofrem e passam um tempo na prisão. São sempre tolerantes, amorosos e sempre carregam a cruz. São ridicularizados e rejeitados pelo mundo. Experimentam toda e qualquer dificuldade e, embora sejam obedientes até o fim, ainda não são conquistados e não podem oferecer o testemunho de serem conquistados. Sofreram bastante, mas por dentro não conhecem Deus de maneira alguma. Nenhum de seus antigos pensamentos, velhas noções, práticas religiosas, conhecimento criado pelo homem e ideias humanas foi tratado. Não existe neles o menor sinal de conhecimento novo. Nenhuma parcela de seu conhecimento de Deus é verdadeira ou exata. Eles entenderam errado a vontade de Deus. Isso serve a Deus? Seja qual for o seu conhecimento de Deus no passado, se ele continua o mesmo hoje e você continua a basear seu conhecimento de Deus em suas noções e ideias próprias, não importa o que Deus faça, o que equivale a dizer que você não possui um conhecimento novo e verdadeiro de Deus e se deixa de conhecer a verdadeira imagem e o verdadeiro caráter de Deus, se o seu conhecimento de Deus ainda é guiado pelo pensamento feudal e supersticioso e ainda nasce da imaginação e das noções humanas, então você não foi conquistado. Todas as muitas palavras que hoje eu lhe digo são para que você saiba, para que esse conhecimento possa conduzi-lo a um conhecimento mais novo e exato. Elas também servem para erradicar as velhas noções e o conhecimento antigo dentro de você, para que você possa possuir um conhecimento novo. Se você verdadeiramente comer e beber as minhas palavras, então seu conhecimento mudará consideravelmente. Contanto que coma e beba as palavras de Deus com um coração de obediência, então sua perspectiva será revertida. Contanto que você seja capaz de aceitar os repetidos castigos, sua antiga mentalidade mudará gradualmente. Contanto que sua antiga mentalidade seja inteiramente substituída pela nova, sua prática também mudará de acordo. Desse modo, seu serviço se tornará progressivamente mais certeiro, progressivamente capaz de satisfazer a vontade de Deus. Se você puder mudar sua vida, seu conhecimento da vida humana e suas muitas noções sobre Deus, então sua naturalidade gradualmente diminuirá. Isso, e nada menos que isso, é o efeito quando Deus conquista essas pessoas. É a mudança que ocorre nas pessoas. Se em sua fé em Deus, tudo que você sabe é subjugar seu corpo e tolerar e sofrer, e você não sabe se isso é certo ou errado, muito menos por causa de quem é feito, então como tal prática pode levar à mudança?